Pronto, coloquei na tela aí. Bom, moçada, nossa penúltima aula do semestre, né? Semana que vem a gente já finaliza a disciplina, já preparando já para a nossa Oficial 2. Essa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito introdutório da última demonstração contábil que nós vamos estudar. E na semana que vem nós vamos ver a estruturação dela e finalizamos o conteúdo, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a DFC. A DFC é uma demonstração fantástica, né? A demonstração de fluxo de caixa, ela traz principalmente para o administrador, para o gestor financeiro da empresa, algumas informações que são extremamente relevantes para a tomada de decisão, principalmente a tomada de decisão mais rápida, né? Porque o fluxo de caixa, a demonstração de fluxo de caixa, ela pode ser analisada meio que online, né? Então é mais rápido, é mais fácil fazer essas análises da DFC do que aguardar um fluxo contábil inteiro encerrar, né? Um ano inteiro encerrar. Então, a demonstração de fluxo de caixa, ela traz essas possibilidades e uma vantagem gigantesca para o empresário com relação a tomada de decisão, principalmente a tomada de decisão financeira, no que se remete aí ao caixa e no que se remete também aos equivalentes de caixa, ok? Então, a DFC, ela tem essa característica, né, de ser muito utilizada. Se vocês entrarem, por exemplo, numa roda de conversa aí com administradores, com formados em administração, com pessoas profissionais na área de administração, eles vão com toda certeza puxar assunto e tratar sobre a DFC no meio da conversa, né? Porque a DFC ela tem essa característica de usabilidade para tomada de decisão financeira com muita facilidade, ela é muito versátil, certo? E nós vamos conhecer hoje um pouquinho dessa dita demonstração, que é a demonstração de fluxo de caixa, ok? A DFC, deixa eu só pegar aqui o nosso cursor do mouse. Cadê? Então, demonstração de fluxo de caixa, DFC, é um relatório contábil. Então, ela compõe o rol das demonstrações contábeis trazidas pela Lei 6.404/76. E ela tem por finalidade evidenciar as transações ocorridas em um determinado período e que comprovam as modificações nos saldos de caixa e nos saldos de equivalente de caixa. Então, a DFC ela tem por finalidade demonstrar, trazer à luz do usuário da contabilidade a informação de todas as transações, de todas as transformações ocorridas no caixa, nas contas de caixa e nas contas de equivalente de caixa dessa empresa, ok? Trata-se de uma demonstração sintetizada dos fatos administrativos que envolvam os fluxos de dinheiro. Oi? Pessoal, põe no mudo, por gentileza. Que envolvam todos os fluxos de dinheiro ocorridos durante um determinado período, devidamente registrado no débito, nas entradas, e no crédito, as saídas da conta caixa, da conta de bancos e das contas de representativas de equivalentes de caixa. Então, todas as entradas, todas as saídas dos valores das contas de caixa e das contas dos equivalentes de caixa, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho o que vem assim, ok? Alguém tem alguma coisa a dizer? Tudo certo? Então vamos lá. Professor, o que é equivalente de caixa, então? Né? Porque nós conhecemos a conta caixa, aquela, né, do dinheiro físico, dos valores físicos, em espécie, e conhecemos as contas de banco, né, que são as transações bancárias, mas o que são os equivalentes de caixa? Então, o que se parece com caixa? O que é isso? Então, né, o caixa compreende os numerários em espécie e os depósitos bancários disponíveis, ou seja, né, todo recurso em espécie e todo recurso lá das contas de banco, né, das contas correntes de banco. E os equivalentes de caixa são todas as aplicações financeiras de curto prazo. Então, todas aquelas aplicações financeiras de liquidez alta, de liquidez imediata.
que são aquelas que podem ser transformadas em valores recorrentes ou em numerários de maneira muito mais rápida do que se eu tivesse, por exemplo, que vender um imobilizado, vender um equipamento, um aparelho. Então, as contas de aplicação financeira de curto prazo, elas também correspondem, elas também têm a característica de contas de equivalente de caixa, como as contas de bancos, de conta corrente, da conta de caixa propriamente dita. Então, os equivalentes de caixa são as aplicações financeiras de curto prazo, que têm alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido, em montante de dinheiro, né, em valores, em espécie, que podem ser transferidos para o caixa e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Então, aqueles investimentos que correm de alto risco, né, ou, por exemplo, valores que estão em contas de empresas que fazem aplicações de rendas variáveis, né, como, por exemplo, ações ou algum outro tipo de renda que seja inflexível, esse tipo de investimento, esse tipo de recurso, ele não corresponde como equivalente de caixa. Eles têm características diferentes. Então, primeiro, geralmente eles não têm liquidez imediata, não são de curto prazo e têm risco de alteração de valor também. Então, é um mercado muito inflexível. Então, os equivalentes de caixa são contas de aplicações financeiras de curto prazo, que têm alta liquidez, que podem ser transformados em montante, em espécie, de uma maneira muito mais rápida e que estão sujeitas aí a pouquíssimas alterações de valor ou mudanças de valor. Como, por exemplo, nós temos aí as contas de aplicações CDBs, né? Essas aplicações simples que são realizadas de curto prazo, que tem liquidez não pré-fixada, que é feito na própria conta corrente das empresas mesmo. Então, essas são equivalentes de caixa também. Fluxos de caixa são entradas e saídas de valores no caixa e das contas de equivalente de caixa. Então, pensando contabilmente, o fluxo de caixa ele corresponde a todas as entradas, todas as saídas, ou seja, todos os débitos e créditos nas contas de caixa, nas contas de banco, nas contas de aplicações financeiras de valor, né, de curto prazo, né, as aplicações financeiras de liquidez imediata. Por que de liquidez imediata, professor? Existe uma diferença. Existem aplicações financeiras que ela tem valores pré-fixados, data pré-fixada para poder fazer um resgate. E existem algumas aplicações que ela tem liquidez imediata. A partir do momento em que a empresa ela sente à vontade para poder fazer esse resgate, ela pode fazer. Lógico, tem a incidência de imposto de renda, tem a incidência de IOF, mas ela tem uma liquidez ali de forma imediata. Ela consegue ter esse resgate no momento que ela achar necessário. As aplicações que não são de liquidez imediata, ou as aplicações de longo prazo, que têm ali datas pré-fixadas, são pré-datadas, ela tem uma característica diferente. Então, por isso que elas não entram ali nos fluxos de caixa, elas não compõem o rol de equivalente de caixa, e sim de investimento de longo prazo, que já vai lá para o ativo não circulante. Ok? Então, toda aplicação financeira que ela tem essas características, isso nós vamos localizar no contrato, no momento de fazer a contratação dessa aplicação. Nesse momento a gente verifica se ela já é de liquidez imediata, se ela é de curto prazo, se ela não é, aí a gente já classifica essas contas no grupo, né, essas aplicações nos grupos de equivalente de caixa para compor o valor da DFC. Um outro exemplo de que não compõem são aqueles títulos de capitalização que geralmente eles já têm datas pré-fixadas, então eles não podem compor também, até mesmo porque o resgate dele só acontece após a liquidação completa dos pagamentos. Então, tudo tem que ser analisado de maneira sistemática, certo? Então, no momento que um cliente, por exemplo, ele faz um tipo de operação nesse sentido, a primeira coisa que nós devemos entender é buscar a documentação da contratação dessa aplicação e fazer a leitura e observar de que forma isso vai acontecer para que nós possamos classificar essas contas, né, ou lá no equivalente de caixa ou lá no não circulante, que é de longo prazo, para a gente não fazer esse tipo de mistura, certo?
Então, quem que trata do fluxo de caixa? Né? Qual que é a norma brasileira de contabilidade que vai tratar de fluxo de caixa e as suas especificações? Então, é a NBC-TG03, a norma brasileira de contabilidade, número 3, aprovada pela Resolução 1296 de 2010. Ela não é tão antiga, ela é bem mais recente, essa NBC, essa aplicação dela. Então, a partir do item 6, ela explica ali para nós quais são as diferenças entre contas de caixa e contas de equivalente de caixa e quais são as suas aplicações, certo? Ficou claro, pessoal, a explicação aí com relação a caixa, equivalente de caixa? Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Tudo certo? Então, vamos lá. Continuando ainda sobre o assunto de caixa e equivalente de caixa, o conceito de caixa engloba todas as disponibilidades da empresa existentes nas contas de caixa, bancos de conta movimento e aplicações financeiras. Ok? Então, deixa eu só mudar aqui, vou colocar para fazer um risco. Então, o conceito de caixa, ele engloba 3 grupos de contas, certo? Todas as disponibilidades da empresa. Então, o que a empresa tem de disponibilidade ali, certo? As disponibilidades, quando eu falo em caixa e equivalente de caixa, é o mesmo que nós disséssemos contas existentes de disponibilidade, ok? Ou contas de disponibilidade. Então, quando eu falo qual que é o total disponível dessa empresa, eu posso perguntar para qualquer um de vocês, qual que é o valor da disponibilidade da empresa fulano de tal. Então, vocês vão abrir o balanço, né? Ou pegar a DFC e fazer a soma dos saldos de caixa equivalente de caixa, que são as contas de caixa, é o dinheiro em poder da própria empresa, né? O valor corrente em espécie, o saldo das contas movimento, que é o dinheiro que a empresa tem nos estabelecimentos bancários depositados, ou nas contas correntes. Daí vai somar banco A, banco B, banco C, banco D, todo o saldo correspondente às contas. Então, corresponde à disponibilidade, que é o grupo do caixa equivalente de caixa, e o saldo das aplicações financeiras de liquidez imediata, que são, né, o dinheiro que a empresa tem investido em aplicações de altíssima liquidez, com vencimento de no máximo 3 meses, a contar da data que se fez a operação, certo? Então, esse saldo aqui a gente pode até considerar com menos tempo, tá? A gente consegue considerar até com menos tempo ou com mais tempo. Então, a NBC, ela trata ali com 3 meses, mas até dentro do semestre é considerado e é tranquilo manter esse saldo, ok? Então, o que corresponde ao meu grupo de caixa equivalente de caixa? Saldo da conta de caixa, saldo das contas bancárias e saldo das aplicações de liquidez imediata, que são as contas de aplicações financeiras de curto prazo ou que tem ali liquidez imediata, de forma que a empresa consiga transformar essa aplicação em valor corrente, ok? Essas 3 contas integram um grupo chamado grupo de disponibilidade, que é um grupo do ativo circulante lá no balanço patrimonial. Então, o grupo das disponibilidades é composto por esses 3 grupos de contas que correspondem às contas de caixa equivalente de caixa, ok? Então, sempre lembre, conta caixa, conta de banco, conta bancária de movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata são as contas que compõem esse grupo, beleza? A estrutura da DFC, pessoal. A estruturação da DFC. A Lei 6.404, ela não tem, né, como não tem para as demais também, uma especificação ou uma fixação de um modelo específico para se fazer uma DFC. Então, ela não vai ditar ali qual que é uma regra específica ou quais contas, né, devem ser sequenciadas umas às outras. Mas ela estabelece no inciso 1º do artigo 188 que a DFC ela deve indicar, no mínimo, todas as alterações ocorridas nos fluxos de caixa ou nas contas de equivalente de caixa durante o exercício que eu estou analisando.
Então, todas as movimentações, alterações, entradas e saídas de recursos durante um exercício, elas devem ser especificadas, devem ser trazidas lá na demonstração de fluxo de caixa com seus saldos finais, ok? Então, quais operações são essas, né? Quais alterações são essas? Então, elas seguem três fluxos. As operações ocorridas nas contas de caixa equivalente de caixa, que podem ser de financiamento e de investimento. Então, todos esses recursos. Quando nós vamos estruturar uma DFC, montar uma demonstração de fluxo de caixa, nós observamos esses três grupos. Todas as alterações, entradas e saídas de natureza operacional, de naturezas de financiamento e de naturezas de investimento dessa empresa. Então, todas as operações, entradas e saídas pertinentes à compra e venda de mercadoria, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, todas as movimentações referentes a saldos com referência ao financiamento, então, aquisição de empréstimo, aquisição de financiamentos, todos esses saldos vão ser acionados e inclusos dentro da DFC, e também todos os saldos pertinentes a movimentações de investimento. Então, investimento em outras empresas, investimento em aplicação, investimento em qualquer situação que envolva valores de liquidez que vão passar pelas contas de caixa, banco, conta movimento e as contas de aplicações financeiras, ok? Então, a classificação das entradas e saídas de caixa por atividades. Como estabelece o inciso 1º da 6.404, artigo 188, ainda em conformidade com todas as alterações que vieram, né, e as orientações que vieram na NBCTG 04, o ideal é que as transações relativas às entradas e saídas de caixa sejam relacionadas a três grupos de atividades. Então, quando a gente vai estruturar a DFC, nós criamos os saldos e as movimentações em três grupos. O primeiro grupo, das atividades operacionais, certo? Então, todas as atividades operacionais são destacadas em um grupo, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Então, é composto praticamente por três grupos de contas a nossa DFC. Beleza? As atividades operacionais. Então, atividade operacional, o próprio nome já diz, o que a empresa utiliza, né, como operação. São as principais atividades geradoras de receita para a empresa. Se a empresa ela é um comércio, a venda de produto é uma atividade operacional. Se a empresa é uma prestadora de serviço, a prestação de serviço é uma atividade operacional. Se ela é uma indústria, a fabricação e a venda é uma atividade operacional dela. Então, tudo que for relacionado à atividade fim da empresa, aquilo que está lá no KNAI dela, né, para que ela faz para sobreviver, que ela faz para gerar receita, toda a sua fonte de receita, o destacado nesse grupo da DFC como receitas oriundas da atividade operacional. Podem ser exemplificadas como recebimento de vendas, pagamento de fornecedores, por compra de materiais, equipamentos, né, pagamento de funcionários, etc. Devem ser classificados como operacionais todas as atividades que não se enquadrem, vou passar um espaço aqui, que não se enquadrem como investimento ou financiamento, certo? Então, tudo que não for relacionado a investimento ou financiamento, automaticamente já é classificado como operacional. Então, mas, né, para que a gente entenda de maneira mais objetiva, quando nós vamos tratar de atividade operacional, é fácil fazer essa ligação, é simplesmente indicar que atividade operacional é toda aquela que a empresa faz, executa de acordo com a sua atividade fim, com aquilo que ela faz para sobreviver, certo? Então, devem ser classificados como operacionais todas as atividades que não se enquadrem como investimento ou financiamento, que são grupos separados. Então, nós vamos observar lá na estrutura que nós vamos ter a nossa DFC estruturada. Nós teremos o primeiro grupo, que são as contas de atividades operacionais, um segundo grupo de investimento e um terceiro grupo de financiamento, que nós vamos totalizar a nossa DFC aqui no final, certo? Então, o saldo ele vai... Oi, pode falar. Tá aparecendo não a tela do senhor. Tá não? Agora sim.
Ok. Então, toda atividade operacional, ela vai gerar um saldo. Esse saldo, ele vai ser trazido para a atividade de investimento e para a atividade de financiamento. E no final da minha demonstração, eu vou ter o saldo total dos meus fluxos de caixa daquele período, certo? Um determinado período. Ok? O outro grupo são as atividades de investimento. Então, são referentes à aquisição, à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, se eu faço algum tipo de investimento, certo? Aquisição de algum bem para investimento ou aquisição de realizar algum tipo de investimento dentro da empresa, essas atividades são classificadas, essas transações como atividade de investimento. E isso vai ser incluído dentro do grupo de atividade de investimento na DFC. Então, eu fiz uma compra de um terreno, por exemplo, certo? Esse terreno ele vai ser para fazer um investimento na empresa. Esse saldo, esse valor que entrou ali, que saiu da minha conta bancária para fazer o pagamento desse terreno, ele na DFC é classificado como atividade de investimento e não como operacional, ok? São exemplos de aquisições de vendas de participações em outras empresas e de ativos utilizados para produção de bens ou prestação de serviços ligado ao objeto social da empresa. É importante citar que as atividades de investimentos não compreendem aquisições de ativo como objetivo de revenda, tá bom? Se eu comprei esse terreno que eu dei de exemplo para revenda, ele não entra como investimento, é outra finalidade, tá? Então, o investimento é para aquilo que eu vou utilizar para minha empresa. Então, eu tenho aluguel, pago aluguel do espaço que a minha empresa opera. Eu compro um terreno para futuramente construir uma sede própria. Essa aquisição desse terreno é uma atividade de investimento. É classificado na DFC como investimento. Entendido? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Certinho? Então tá bom, vamos seguir. E por fim, nós temos um terceiro grupo, que é o grupo das atividades de financiamento. Então, as atividades de as atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudança no tamanho de uma composição de capital próprio ou capital de terceiro da nossa entidade. Compreende a captação de recursos dos acionistas ou cotistas em seu retorno em forma de lucros ou dividendos e ainda a captação de empréstimos ou outros recursos e sua amortização e remuneração. Então, a atividade de financiamento é classificado dentro da DFC como toda entrada de recurso, entrada de valor em uma das contas de caixa ou equivalente de caixa, que tem a finalidade de fazer aumentar ou fazer com que a estrutura de capital da empresa ela tenha uma alteração. Então, por exemplo, a empresa, isso pode acontecer de dois modos. Primeiro, a empresa ela pode adquirir esses recursos dos próprios sócios ou acionistas, certo? Então, ela pode adquirir dos próprios sócios recursos para fazer um tipo de situação dentro da empresa, para poder fazer um aumento de capital, estruturação de capital e devolver isso depois. Isso é um financiamento. Ou ela pode adquirir de capital de terceiros. Aí no capital de terceiros pode ser os bancos, as casas de créditos, que elas vão fazer o quê? As empresas geralmente, elas, por exemplo, fazem a aquisição de um empréstimo, de um financiamento, em BNDES, algum tipo de crédito rural, por exemplo, e essa entrada de recurso, no momento que eu faço a contabilização, é classificada aí já como uma atividade de financiamento. Por exemplo, você recebeu ali de um cliente um contrato de aquisição de um empréstimo no Banco do Brasil de 600 mil reais. Você vai lançar como isso? Você vai lançar lá a debitar a conta de banco, né? Conta Banco do Brasil que entrou 600 mil, porque o dinheiro foi disponibilizado, geralmente é disponibilizado na conta, e creditar a conta de empréstimo lá no passivo. No momento que você faz esse lançamento, se o seu sistema estiver configurado para gerar DFC certinho, ela já vai entender que foi o quê? Foi uma entrada de recursos pertinente, né? Uma entrada de recurso lá na conta de caixa, equivalente de caixa,
pertinente a uma atividade de financiamento, que foi uma entrada de recursos que veio de terceiros, no caso. Ok? Fica claro isso na cabeça de vocês, pessoal? Às vezes eu estou falando aqui e imagino que está todo mundo ciente, está tudo ok, né? Vocês entenderam como é que foi essa operação aqui? Entendeu? Entendeu, pessoal? Ok? Sim ou não? Tem alguém aí? Sim. Ah, beleza. Achei que estava falando sozinho já aqui. Não, tranquilo. Ah, porque vocês já estão mais avançados aí, eu vou tocando o barco aqui achando que tá todo mundo entendendo. Se não tiver, dá um alô aí. Tá? Fala, ô, professor, não entendi esse lançamento aí, não. Não tô entendendo o que você tá falando, não. Senão eu vou falando aqui achando que tá tudo certo. Beleza? Então, nós temos aqui 3 grupos. Vamos recapitular. As atividades operacionais, são tudo que for entrada ou saída de recursos do caixa, o equivalente de caixa, é pertinente à operação da empresa. Geralmente aqui, pagamento de fornecedor, recebimento de cliente, vai entrar como atividade operacional. Atividade de investimento, então, tudo aquilo que for pertinente a investimento que a empresa vai realizar, que ela adquiriu, que ela está amortizando, pagando. E atividades de financiamento, que é pertinente à aquisição da empresa, né, ou a empresa se propõe a receber um tipo de recurso com a promessa de pagamento futuro, através de amortização, através de dividendos, okay? Através de liquidez de dividendos. Beleza? Então, são os 3 grupos que compõem a nossa estrutura da DFC. Então, transações que devem integrar a DFC, lançamentos que vão ser, que devem gerar, né, lançamento de DFC, saldo de DFC. Então, das atividades operacionais, nós temos na NBC-TG 03, lá no item 14, vai apresentar alguns exemplos de fluxo de caixa que devem ser lançados, que devem ser classificados como atividade operacional. Então, recebimento de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviço, isso é fato. Então, a atividade operacional da empresa recebeu do cliente. Então, vamos lá, fazer o lançamento. Debita o caixa, o banco, porque recebeu do cliente, e credita a conta de clientes lá, que está em aberto, certo? No momento que ele faz esse lançamento, é gerado o lançamento de DFC, lançamento de recebimento de clientes, ok? Então, isso já está configurado pelo próprio sistema e isso já vai ser lançado no DFC. Se eu não tenho um sistema contábil para poder fazer esse tipo de situação, como é que eu gero DFC, professor? Então, eu vou fazer todas as somas, certo? Eu vou somar ali, fazer um razão, certo? Da conta de clientes, de caixa, perdão. Fazer um razão da conta de caixa, fazer a soma de todas as entradas, a soma de todas as saídas, e eu tenho ali o meu fluxo de caixa, certo? Mas se eu tenho um sistema informatizado, que com certeza todo mundo tem, ou pelo menos a grande maioria, automaticamente, esse lançamento é gerado automaticamente no sistema de contabilidade, desde que ele esteja configurado para isso acontecer. Então, no momento que recebe de um cliente, se tiver configurado certinho o sistema, ele já vai gerar um lançamento de recebimento de cliente lá no fluxo de caixa. Tá? Mais para frente eu mostro para vocês um exemplo de um fluxo de caixa e facilita a compreensão. Recebimento de caixa decorrente do valor de royalties ou honorários e comissões e receitas. Então, toda a entrada referente às operações. Pagamento de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. Então, quando eu pago um fornecedor, vou lá debitar minha conta de fornecedor, creditar minha conta de banco ou de caixa que eu fiz o pagamento. Professor. Oi. O que é decorrente de royalties? Por exemplo, eu tenho, vamos dizer assim, vamos imaginar que eu seja, vamos pegar uma empresa grande, uma Burger King. Eu sou a Burger King, certo? Eu sou o dono da Burger King. E você quer abrir uma Burger King lá em Sapezal. Você vai comprar a franquia de mim, certo? Eu vou te passar todas as informações. Nessa franquia vai marketing, vai como é que faz o lanche, como é que monta a loja, tem toda essa informação. Aí, a loja não é minha, a loja é sua, certo? Porque é você que montou, você que comprou de mim a franquia,
o contrato da franquia. O royalty é quando o quê? Você paga para mim para usar a minha marca, certo? Tá, eu sou dono da marca Burger King, você tem uma loja da Burger King lá em Sapezal. Você vai pagar para mim, né, por ano, a cada trimestre, a cada semestre, não sei, vai depender de cada empresa. Os royalties para ter o direito de usar a minha marca. O royalty é concessão de direito, certo? Geralmente direito de imagem, direito de utilização de marca. Beleza? Vamos pensar por outro exemplo aqui. Vamos usar o agronegócio. Vamos pensar numa. Vou usar aqui, por exemplo, o Agrocat da vida. Eles vendem Syngenta, eles são representantes da Syngenta, certo? É uma parceria comercial. Mas para poder utilizar o nome da Syngenta ali, provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente eles devem pagar royalties para a Syngenta para ter utilização do direito, né? Para ter o direito da utilização da marca Syngenta na empresa, certo? E assim por diante. Tem várias outras empresas que trabalham da mesma forma. Aqui, por exemplo, tem a Burger King, tem a Subway, que é geralmente ligada à franquia, né? A franquia ela tem isso. A Localiza, né? Aquela que tem perto do shopping ali, que é uma locadora de veículo também, eu me esqueci o nome agora, mas também paga royalty. A Inviolável paga royalty. Por quê? É uma marca, certo? E essa marca ela vende o direito de utilização dela para, né, as pessoas que querem utilizar. Então, se nós queremos, por exemplo, abrir uma inviolável, nós vamos comprar, lógico, nós vamos comprar a utilização e uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por mês, enfim, isso vai depender de cada empresa, nós vamos pagar para o proprietário, o detentor da marca, o royalty pela utilização dessa marca, ok? É um direito de concessão. Beleza? Beleza. Beleza. Pagamento de caixas a empregados, por conta da prestação do serviço, né? Então, o pagamento do salário dos meus funcionários entra na minha atividade operacional. Recebimento de pagamento de caixa por seguradora, né, oriundos de prêmio de sinistros, ou anuidade, ou né, de outros benefícios da apólice. Então, tem uma apólice lá dos veículos da empresa. Aconteceu algum sinistro, eu vou receber o valor referente a esse sinistro, né, esse prêmio. E esse valor ele vai entrar no meu caixa ou no meu banco. Eu tenho que reconhecer isso na DFC como recebimento de prêmios referente a sinistros com a pólice de seguro. Tá bom? Pagamento ou restituição de caixa de imposto sobre renda, a menos que possam ser especificamente identificados como atividades de financiamento ou de investimento, mas não tendo essa especificação de investimento ou financiamento, as restituições devem ser classificadas lá na minha DFC como atividade operacional, é obrigatório. Recebimento e pagamento de caixa de contratos mantidos por negociação imediata ou disponível para venda futura. Então, se eu faço um contrato de venda futura e no momento de fazer o recebimento dele, o registro não precisa de ter DFC, mas o recebimento sim. Por quê? A DFC ela só vai ser gerada no momento em que acontecer a operação. Ela é fluxo de caixa, ela não é competência, tá bom? Então vamos lá. DFC, já expliquei isso para vocês em outras disciplinas, mas vale a pena a gente destacar mais uma vez. A DFC ela é regime de caixa, ela não trabalha com regime de competência. Então vamos a um exemplo clássico. Se você faz uma venda para o seu cliente, qual que é a primeira operação? A venda a prazo. Qual que é a primeira? Pode ser a venda à vista também, mas vamos usar a prazo. Qual que é a primeira operação que você faz? Você vai fazer o lançamento da venda, certo? Você vai fazer um débito e um crédito pela venda. Que débito e crédito eu faço na hora que eu faço a venda? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer? Fiz uma venda. Vai lá, a empresa BCSA vendeu pro. Ah, meu Deus. Fugiu o nome do cara. Pro Gustavo. Certo? E o Gustavo vai pagar só mês que vem. Como é que eu faço esse lançamento do registro da venda aqui? Como é que ela acontece? Eu debito o quê? Debita a mercadoria? Não. Registro da venda, pessoal.
Debito cliente. Isso. Debito cliente, que é o Gustavo. E credito quem? O caixa? Tô vendendo, gente. Acredita o estoque. Também não. Lá, tô fazendo uma venda, certo? Tanto faz se ela for à vista ou a prazo. Tô fazendo uma venda, emitir a nota fiscal. Como é que é o lançamento dessa nota fiscal? O Gustavo já falou, debito o cliente, que é o Gustavo, no caso aqui, o que eu acredito? Seria o custo de mercadoria? Não, Vixe, misericórdia. pode falar aí, sem problema. Pensa um pouquinho, pessoal. Acredita clientes a receber alguma coisa assim, né? Não, Fornecedor? também não. Gente, ó, vamos lá. A operação é, operação, estou vendendo uma mercadoria para o Gustavo. Vamos dizer que eu vendi um celular para o Gustavo. Eu emiti a nota fiscal da venda do celular. Como é que Acredito o produto? A venda, Não. no caso? Não, como é que eu faço o lançamento dessa venda, da nota fiscal? Cara, já fiz um monte disso. Pensa aí, gente, não precisa se preocupar não, a gente tem tempo. Receita, será? Aí, acredita a receita. É que eu tive que fazer aqui no caderno. Isso mesmo, tem que fazer, muitas vezes tem que fazer mesmo, para poder lembrar. Então, gente, o primeiro lançamento, ele vai ser debita o cliente, que é o Gustavo, né? Lembra lá que a conta analítica tem que ter o nome do cliente, e eu credito a conta de receita, certo? Por que eu acredito a receita? A natureza da receita não é credora? Lembra? Natureza da receita não é credora? Para eu aumentar a receita, eu tenho que acreditar. Então, eu acredito a receita. Certo? Isso aí é regime de competência. A DFC só vai ser gerada, certo? Aí não gera DFC. A DFC só vai ser gerada quando o Gustavo fizer o pagamento. Quando o pagamento acontecer, aí eu faço o lançamento. Qual que é o lançamento de recebimento aí da venda? Aí que vai debitar o caixa? Aí debita o caixa ou banco. E acredita o cliente? Exatamente, muito bem, parabéns. Credita o cliente. Creditei o cliente. O que aconteceu? A obrigação que eu tinha, que o cliente tinha comigo, ela foi zerada. Então entrou o recurso no caixa e zerou o cliente. Mas aí, o que acontece quando o cliente paga a empresa? Entrou recurso no caixa. Quando entra o dinheiro no caixa, recurso no caixa, gera DFC. Essa DFC, né, lá no grupo das contas de atividade operacional, vai ser classificado como recebimento de clientes. Então, dentro do grupo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vai clarear muito mais a ideia, tá? Mas daqui a pouco eu mostro uma DFC para vocês. Então, lá dentro do grupo de atividades operacionais, eu vou ter lá a conta de recebimentos de clientes, que vai ter o saldo de todos os recebimentos de clientes que eu tive, que vai ser originado onde? No lançamento de recebimento, na baixa, tá? Então, eu fiz uma venda para o Gustavo, debitei o Gustavo cliente, creditei a conta de receita. O Gustavo me pagou, tá? Nesse mesmo lançamento aí, eu ainda tenho que fazer a baixa de estoque, que é outros 500, lembra? Então, eu credito a conta de estoque e debito a conta de CMV. Tá? Então, aí que baixa o estoque, aí que tem envolvimento com a conta de estoque. Até então, não tem. E nenhum desses dois lançamentos geram DFC. O único lançamento que vai gerar DFC é o recebimento do cliente no momento que ele fizer o pagamento, que pode ser tanto à vista, tanto a prazo. Ele vai ter o lançamento e nesse lançamento que gera DFC. Tá bom? Ficou entendido? Ou seja, a conta tem que passar pelo caixa ou os três ativos que lá para a gente fazer. Exato, Matheus. Se não passar, né, pelas contas de caixa, o equivalente de caixa, não tem como gerar DFC. Se todo e qualquer lançamento que acontecer dentro da empresa durante aquele exercício, se não envolver nenhuma desses grupos de contas, não gera DFC nenhuma. Tá bom? Só gera DFC quando passa
por caixa equivalente de caixa. Por quê? Porque a DFC é a demonstração dos fluxos de caixa. Toda a movimentação de caixa e equivalente de caixa. Se foi um lançamento da conta de patrimônio, lá, digamos que foi uma conta que nós chamamos de mutação, que aconteceu entre a conta de imobilizado e a conta de depreciação, não envolveu caixa, não envolveu banco, não envolveu aplicação. Então, o que aconteceu? Não tem DFC. Agora, por exemplo, é muito comum, principalmente nas empresas menores, fazer isso, pegar o dinheiro do dia, né, que recebeu ali dos clientes no caixa, pegar esse dinheiro e ir lá no banco e fazer o depósito, para poder ir para o banco. Essa transação que transfere dinheiro do caixa para o banco, ela gera DFC, tá? É transferência, gera DFC. Então, entrou no banco, saiu do caixa. Isso gera DFC. Por quê? Houve uma mutação, um fluxo, certo? Houve um fluxo de saída do caixa e entrada no banco, e vice-versa. Se eu tiro do banco e ponho no caixa, houve uma transferência também, certo? Houve um fluxo, e esse fluxo foi saída do banco, entrada no caixa. Envolveu as contas de equivalente de caixa. Se eu tiro o saldo do banco e coloco na aplicação financeira de curto prazo, gera DFC, gera uma DFC de investimento. Olha aí que interessante, que já não envolve operacional mais, envolve investimento, porque eu tirei o dinheiro do caixa, do banco, coloquei na aplicação financeira. Gera uma DFC, né, um lançamento no grupo da DFC de atividade de investimento. Então, só vai ter, muito bem lembrado, Marcos, só vai ter DFC quando for envolvendo as contas de caixa, bancos, conta movimento e conta de banco aplicação financeira. Fora isso, não gera DFC. Ok? É só tirar uma outra dúvida. Se tiver o lucro dos meus investimentos, ele não gera DFC. Bem lembrado. Então, vamos ver se eu entendi sua pergunta. Eu tenho lá uma aplicação financeira e eu tenho um rendimento dessa aplicação, certo? Porque se eu faço aplicação é porque eu quero ter um rendimento com ela. Isso, aham. Você quer saber se esse rendimento gera DFC? Isso. Gera DFC de atividade de investimento. A gente pode chamar essa transação de recebimento de... meu Deus, fugiu a palavra. Recebimento de rendimento com aplicação financeira. Por quê, Matheus? Porque esse dinheiro, ele entrou na conta de aplicação. Como é que funciona isso? O dinheiro que você aplicou está no poder do banco. O banco, ele vai te pagar um percentual, né, pela aquela aplicação que você fez. Quando o banco faz esse pagamento, digamos assim, esse dinheiro ele vai entrar lá na conta de aplicação financeira. Então, digamos que você aplicou R$ 500 e teve um rendimento de 25 centavos naquele primeiro mês. É um exemplo, tá, gente? Esses 25 centavos vai entrar na sua conta. Qual que é o saldo final? O saldo vai ser R$ 500,25. Então, esses 25 centavos é uma movimentação, é um fluxo. Ele entrou na conta de aplicação financeira. Aí ele gera também um valor de uma DFC. Também agrega DFC. Então, no momento que você estiver fazendo a conciliação, por exemplo, de um extrato de conta de aplicação financeira, você vai ver o saldo. Você vai ver o saldo ali, por exemplo, do valor do investimento, e você vai ver lá, né, o crédito dos rendimentos. Então, R$ 1, R$ 50, depende do valor que está lá aplicado, depende da aplicação também. Então, você vai fazer o lançamento desses créditos. O que você vai fazer? Você vai debitar a conta de aplicação financeira e creditar o rendimento com a aplicação financeira, que é uma conta lá do passivo. Certo? E nesse lançamento, você vai aumentar a sua aplicação financeira, né, porque rendeu. Nesse lançamento, gera uma DFC das atividades de investimento. Ficou entendido? Não entendi. Aham. Beleza, maravilha. Mais alguma dúvida, gente? Ok. Vamos
Seguindo o fluxo. Transações que ainda, né? Continuando, transações que devem integrar a DFC. Agora, as atividades de investimento. Ainda lá na nossa NBC TG03, agora já o item 16, apresentam alguns exemplos de fluxos de caixa que devem compor, né, que devem ser lançados oriundos das atividades de investimento. Então, pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos custos de investimento, ativos e ativos imobilizados em construção própria. Então, todo pagamento que for oriundo, a aquisição de um ativo imobilizado, seja ele tangível ou intangível, os custos por eles, né, juros, multas, todos os valores que forem referentes a essa aquisição devem ser lançados na DFC como atividade de investimento, bem como os recebimentos resultantes da venda desse imobilizado, seja ele tangível ou intangível. Então, a venda desse recebimento, o recebimento dessa venda também compõe o grupo da atividade de investimento na DFC. Pagamento em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívidas de outras entidades e participações societárias, de joint venture. Então, o que é isso? São participações de outras de mais de uma empresa num grupo, certo? Exceto aquele de pagamento de referente a títulos de equivalente de caixa mantido pela negociação imediata ou futura dessa empresa. Então, todo pagamento também referente a instrumentos patrimoniais são participações da minha empresa em outra empresa, e o recebimento também dessas participações, elas são destacadas na DFC como atividade de investimento. Então, aqui, quando a gente fala de joint venture, é a participação da minha empresa dentro do capital de outras empresas, certo? Que formam ali um patrimônio maior. Então, isso dependendo do contrato, vai ter ali as suas regras específicas de quanto essa empresa vai ter que te pagar, ou quanto você vai ter que pagar por essa empresa, e isso deve ser destacado lá dentro da nossa DFC também, nas atividades de investimento, ok? E por fim, as atividades, ainda permanecendo na atividade de investimento, continuando ainda, recebimentos de caixa proveniente de venda de instrumentos patrimoniais, instrumentos de dívida de outras empresas com participações societárias. Não, eu acho que eu repeti aqui, pessoal, perdão. Esse aqui é o mesmo parágrafo do slide anterior. Vou até recortar ele aqui já, que eu mesmo acabei errando aqui. Esse primeiro parágrafo. Peraí. Isso, já cortei. Deixa eu botar de volta aqui, vocês me avisam se não estiver vendo, tá? Beleza. Eu aqui cometi um equívoco aqui, acabei colocando o mesmo parágrafo. Ainda as atividades de investimento, os adiantamentos em caixas e empréstimos feitos a terceiros. Todos os empréstimos feitos a terceiros envolvem também, porque são valores que vão ser retirados do meu caixa. Recebimento de caixa pela liquidação de adiantamento e amortização de empréstimos concedidos a terceiros. Então, o primeiro aqui é quando eu empresto, sai o dinheiro do meu caixa, e aqui quando eu recebo, quando o terceiro paga o empréstimo que eu fiz. Essas duas operações vão compor também a minha DFC das atividades de investimento, tanto a entrada quanto a saída. O professor, sua tela está travada de novo. Voltou? Mexe o mouse de novo, eu acho que deve ser minha internet, então. Os demais, pessoal, estão vendo? Normal ou não? Tô vendo, professor. Não, beleza. Deve ser a internet que deu uma travada aí, Só tá? tá minimizada a tela. A internet tá ruim mesmo, a minha caiu. Você vê que eu saí, professor. Eu consegui entrar agora. Eu vou fechar a tela aqui e abrir de novo.
Vou dar uma olhada aqui se eu tô com lentidão. Espera aí só um minuto. Deixa eu fazer um teste aqui de internet. Acredito que não, mas vamos dar uma olhada. A minha aqui, graças a Deus, tem ficado bem estável, viu? Troquei de provedor, mas eu nunca tive problema com esse provedor novo. Mas vou fazer um teste aqui. Não, pessoal, aqui a minha tá tranquila. Eu tô com uma média de 60 megas. Tanto de download quanto upload. Tá cravado aqui no 60. Que tá de boa, pessoal. Deve ser algum probleminha aí, mas aí vocês vão dando um alô aqui que eu dou um pause e a gente volta a qualquer coisa. Compartilhar novamente. Todos vendo? Sim. Ótimo. Sim, mas está minimizado. Tá. Então, fiquem aí, tá, pessoal? Eu vou sair da reunião, vou entrar de novo, mas vocês não precisam sair. Fica aí que eu já retorno. Só um minuto. Olá, voltei, gente. Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Às vezes a gente sair e entrar de novo aqui dá uma melhorada. Vem aí, pessoal, tá ok? Agora apareceu. Maravilha, que bom. Às vezes dá uns bugzinhos aqui no Teams, mas a gente já tem os macetes já de trabalhar com ele. Então, beleza, continuando, gente. Perdão. Pagamento de caixa por contratos futuros, a termo ou na opção de swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou futura, ou quando os pagamentos forem classificados como atividade de financiamento. Você sabe me dizer o que isso aqui significa? O que são esses contratos de termo, contrato futuro, swap? O que é isso aqui? Quem sabe? Pelo menos dar um chute aí meio fora do esquadro, pelo menos para ver se acerta. Não? Alguém trabalha com agronegócio aqui? Esses termos? Vou dar um chute aqui, professor. Seria tipo assim, garantia de algum plantio, alguma coisa? Exatamente. Geralmente, que na verdade, não é só para o agronegócio, tá? Mas ele é bem comum, esses termos, quando a gente vai trabalhar o agronegócio, tratar do agronegócio. Mas ele pode acontecer em outros tipos de atividade também. Mas é bem comum, se tratando da nossa região aqui, falar desses termos e conhecer esses termos com relação aos contratos de safra, né? Contratos de aquisição de grãos ou produtos da área do agro. Então, esses contratos futuros, contratos de termo, opção de swap, são contratos que são pré-fixados, né? Fixa o valor. Por exemplo, eu estou comprando aí 600 mil sacas de soja ali. E é para entrega futura, é quando, por exemplo, acabou de plantar. Então, foi no momento, eu fixo esse valor dessa saca agora, para quando o produtor estiver fazendo a colheita, eu já tenho garantido essas 600 sacas a um preço pré-fixado agora nesse contrato, né, que são esses contratos de contrato futuro, contrato a termo, ou contrato que tem a opção de swap, que é o congelamento do valor, certo? Então é bem comum no agronegócio ter esses termos aqui. Recebimento de caixa por contratos futuros, então aqui o pagamento, quando eu faço esse tipo de operação, e aqui no último parágrafo o recebimento. Então, quando eu sou a empresa que vendeu o contrato e eu estou recebendo do meu cliente. Nesse caso aqui, quando é a empresa que
comprou o contrato está pagando isso ao cliente. Então, tanto para uma quanto para outra, para ambas as empresas, as DFCs vão compor essas saídas e essas entradas de recursos das atividades de investimento. Beleza? Alguma dúvida? E agora as atividades de financiamento, lá no item 17 da NBC TG 03, vai apresentar alguns exemplos que vão surgir da atividade de financiamento, que vão compor, que são transações que vão integrar ali a nossa DFC. Então, recebimento de emissão de ação ou de outros instrumentos patrimoniais, pagamentos em caixa de investidores para adquirir ou resgatar ações, caixa recebido pela emissão de debêntures. Debêntures são empréstimos. Por quê? Debêntures não é a mesma coisa que empréstimo? Teoricamente sim, mas os debêntures são empréstimos de valores muito grandes. Tá bom? Geralmente as grandes SAs, as grandes companhias aí utilizam esse termo. Então, toda vez que vocês virem aí, por exemplo, lá na InfoMoney ou lá na XP Investimentos, ou na Rico, que vocês, não sei se vocês têm, e geralmente eles mandam alguns e-mails para a gente. A empresa tal abriu solicitação para debêntures. O que é isso? Um empréstimo. Então, a empresa está fazendo um empréstimo, geralmente de milhões. Debêntures, empréstimos, notas promissórias e outros títulos de dívidas, como hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo. Então, todo o recebimento desse tipo de situação vai compor a DFC lá no grupo de financiamento. A amortização de empréstimos e financiamentos, então, que é o pagamento dos empréstimos da empresa, né, que a amortização é a liquidação. Então, todo o pagamento que a minha empresa fizer de empréstimo e financiamento compõe a DFC lá nas atividades de financiamento. E o pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução de passivo relativo ao arrendamento mercantil financeiro. Pagamento de arrendamento também entra como atividade de financiamento. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida com relação a isso? Tudo certinho? Eu vou pedir para vocês me darem 2 minutinhos, e até mesmo para vocês aí, vamos pegar um copo com água, e eu já retorno para a gente falar do que não compõe, beleza? Só 2 minutinhos, só vou encher minha garrafa e já volto novamente. Pronto, pessoal, estou de volta. Vamos continuar. Aqui, pessoal, a NBC ela traz algumas transações também que não precisam compor, que não devem integrar a DFC, tá bom? Toda a demonstração de fluxo de caixa ela tem como objetivo principal apresentar as transações que correspondam às entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. Então, óbvio, aquelas transações que não movimentem dinheiro não devem integrá-la, certo? Então, isso aqui nem precisa ler, fixar isso aí, porque isso fica fácil. Se cair, por exemplo, numa prova, né, da disciplina, prova de concurso, prova de proficiência, prova do exame do CRC, qual tipo de demonstração, qual tipo de qual grupo que um determinado lançamento vai compor na DFC, se não houver movimentação,
de caixa, de dinheiro, de recurso, nem adianta, porque ela não passa pela DFC. Então, muitas atividades de investimento e financiamento não têm impacto sobre o fluxo de caixa, certo? E nem sobre os equivalentes de caixa, muito embora afetem a estrutura do capital ou dos ativos da entidade. O item 44 da NBC TG03 fala sobre essas atividades que não integram a DFC. A exclusão de transações que não envolvam caixa, equivalente de caixa e demonstração de fluxo de caixa, é considerada com o objetivo da referida demonstração, visto que tais itens não envolvam o fluxo de caixa no corrente período. Então, toda a movimentação que acontecer entre contas contábeis que sejam diferentes de caixa ou equivalentes de caixa, não entra na DFC. Ok? Fica facinho de saber isso aí. Daí você vai entender. Vai ter na prova tal operação assim, com essa situação assim, assado. Aí você vai pegar papel e caneta, por exemplo, numa prova de concurso, na prova de CRC, e vai desenhar o débito, desenhar o crédito. Se não passou pelo caixa, pelo banco ou pelas aplicações financeiras de curto prazo, né, de liquidez imediata, elas não geram DFC. Tá? Exemplo de transações que não envolvam caixa equivalente de caixa. Aquisições de ativo, que seja pela assunção direta do passivo respectivo, quer seja por meio de arrendamento financeiro. Então, uma mutação, uma troca, que foi, por exemplo, utilizando um ativo da empresa para fazer o pagamento. Isso não houve movimentação financeira. Eu simplesmente dei, por exemplo, um terreno em troca de um prédio já construído, certo? E não houve, foi um pau a pau aqui, não houve transferência de recursos financeiros, não houve movimentação de caixa e nem de equivalente de caixa, e isso não passa pela DFC. Aquisição de entidade por meio de emissão de instrumentos patrimoniais, mesma coisa, né? Somente houve alterações patrimoniais, mas não houve alterações financeiras. A conversão de dívida em instrumentos patrimoniais, pagamento, concessão de dívida com patrimônio, com ativos, não entra na DFC, certo? Tá, beleza. Concluído aqui. Nós temos, eu achei que ia ter mais algum lá, por isso que eu passei para frente, mas nós temos vários outros exemplos de que não compõem o DFC. Por exemplo, a depreciação, a amortização e exaustão. Elas não compõem. Professor, mas elas diminuem o total do ativo, elas diminuem o total do imobilizado. Sim, diminuem, mas elas não passam pelo caixa nem pelo banco. O lançamento é unicamente realizado nas contas patrimoniais e não pelas contas de caixa equivalente de caixa. Então, não entra na DFC, certo? Lançamento que envolve lá o capital o capital subscrito e o capital integralizar. Eles não envolvem recursos. Não envolve dinheiro, não entrou nem no banco nem no caixa, só simplesmente transitou entre capital subscrito para o capital integralizar. Não houve a movimentação física do dinheiro. Não houve a movimentação entre as contas de caixa equivalente de caixa. Aí não compõe a DFC, certo? Então, são vários exemplos que vão contar, que vão entrar dentro desse critério. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Ou alguém que gostaria de acrescentar? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Métodos da estruturação da DFC. Como é que ela é estruturada? Então, para a DFC, existem dois métodos para ser realizado, certo? Existem duas formas de se fazer a DFC. Nós vamos verificar tanto o método direto quanto o método indireto, que são as formas de se realizar a DFC, na próxima aula, que é o nosso último conteúdo. Mas, a gente já adiantando, né, a DFC ela pode ser elaborada de duas formas. Existe o método direto e o método indireto de elaboração dela. Esses métodos diferenciam somente em relação à forma da apresentação dos fluxos de caixas,
derivados das atividades operacionais, uma vez que as formas de apresentação dos fluxos de caixa de atividade, investimento e financiamento são as mesmas, tanto para o método direto quanto para o método indireto. Então, quando eu vou elaborar a DFC pelo método direto, ou quando eu vou definir isso, né, quando eu vou observar isso, nós temos já que ter a ciência de que a única mudança, a única alteração que vai ser trazida pelas demonstrações, né, pelas metodologias, vai ser com a estrutura de atividades operacionais. A outra estrutura ela permanece a mesma, tanto para investimento quanto para financiamento. Então, como que elabora a DFC? De onde vem essa informação? Então, para elaborar a DFC, tanto do método direto quanto indireto, os dados são coletados do balanço do exercício, tanto atual quanto anterior, da DRE atual, além dos saldos, né? Dos saldos das contas de caixa, banco, aplicações de curto prazo, que eu vou tirar lá do livro razão. Então, eu tiro um razão das contas de caixa, banco e aplicações financeiras, e eu vou ali montar a minha DFC. Quando existe o sistema contábil, ele já faz isso de forma automática no momento do lançamento. No momento que você faz um recebimento de um cliente ali, ele automaticamente já gera o saldo para a DFC sem precisar da gente fazer essa emissão de um livro razão para poder extrair dado de lá de dentro. Ok? Vou mostrar para vocês aqui uma estrutura, daí vocês vão entender um pouquinho, mas na próxima aula que nós vamos entrar mais a fundo na estruturação. Só um momento, deixa eu pegar aqui para vocês. Tem a DFC aqui do método direto. Vocês estão visualizando aí, gente? Sim. Beleza. Então, eu estou com uma DFC aqui, que ela foi extraída de uma empresa, já faz um tempinho que eu tenho salvo. Foi com o objetivo, né, o intuito de usar para os alunos, né, para os meus alunos observarem. Hoje, aqui é a estrutura, mas na semana que vem a gente entra tanto na direta quanto na indireta, mais afim, e a gente elabora um modelo delas para vocês já treinarem, beleza? Então, temos aqui a apresentação dela exatamente como das outras, né? Tem as informações da empresa, a especificação de correlatório nós estamos analisando, a demonstração de fluxo de caixa, a data de encerramento desse relatório, né? Então, é 31 de dezembro do ano de 2017 nesse modelo aqui. E nós vamos ter bem definidos, ó, atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, ok? Então, elas estão bem separadas. Então, como nós vimos, atividade operacional, de investimento e financiamento são grupos. Dentro desses grupos, nós vamos ter ali as operações. Então, dentro do ano de 2017, tudo que foi referente a recebimento de prestação de serviço, que essa empresa aqui provavelmente é uma prestadora de serviço, vai ser destacado aqui. Quanto que ela recebeu da operação da empresa, né, da atividade operacional com recebimento de serviços. Então, vai ser lançado aqui. Quando a empresa utiliza o sistema contábil, no momento de fazer a geração do relatório, esses valores já vão ser automaticamente trazidos aqui, beleza? Os valores de adiantamento de clientes, outros valores de recebimentos, pagamentos de fornecedores, materiais de serviços. Então, o que eu paguei de fornecedor desse ano vai ser lançado. Os adiantamentos de fornecedores, pagamento de pessoal, lembra lá o pagamento da folha, o pagamento dos encargos sobre a folha de pagamento. Olha que interessante, essa empresa que ela separa, o contador dessa empresa que separou. Ficou bonitinho, viu? O ideal mesmo seria algo nesse sentido aqui. Porque muitos lançam aqui, ó, pagamento de pessoal, lança tanto a folha, né, o valor do salário, quanto o valor dos encargos.
E aqui ela separou, esse contador separou, deixou bonitinho. Né? No caso aqui, o contador era eu mesmo, mas beleza, deixou certinho aqui, ó. Pagamento de pessoal, aqui seria somente o saldo de salários pagos, e essa aqui, pagamentos apenas dos encargos sobre a folha, INSS, FGTS, imposto de renda, todo pagamento que foi feito sobre o folha de pagamento. Pagamento de serviços de terceiros, pagamento de tributos, então os impostos aqui, os tributos pagos, pagamento de contingências cíveis, trabalhistas e tributárias, né, em caso de se houver alguma, pagamento de comissões e taxas bancárias, ó, separou mais uma vez aqui, ó, aquelas taxinhas de banco, pela utilização de limite, pela utilização da conta, deixou bonitinho separado. Pagamentos de lucros, dividendos e antecipação de resultados. Então, tudo que foi pago para o sócio vai ser lançado aqui na DFC. Devolução de antecipação de resultado. Então, o sócio fez uma antecipação de resultado e depois devolveu, tem a devolução dele aqui. Outros pagamentos operacionais, pagamentos de multas, juros e encargos e o caixa líquido proveniente das atividades operacionais. Então, aqui, né, vou até pintar de outra cor, vou colocar um vermelho mesmo. Aqui, nessa linha, vai ser o saldo de todas as entradas, todas as saídas. Ele vai ter um saldo aqui, que vai ser o caixa proveniente, né, o caixa líquido, o resultado líquido proveniente das atividades operacionais. Então, para que é separado, pessoal? Aqui, o administrador, o dono da empresa, ele vai fazer uma análise de quanto a atividade operacional, de quanto a operação dele tem trazido de resultado financeiro, separado das outras atividades. Porque o que de fato tem que trazer resultado para ele é a atividade operacional. É o que ele faz para sobreviver, a fonte de receita da empresa, a fonte de renda dela. Aí nós vamos ter o grupo de atividade de investimento. E aí vem as aplicações financeiras, quanto eu tenho de aplicação, vou até mudar a cor aqui, quanto eu tenho de aplicação financeira, quantos eu tive de resgate. Então eu tinha lá, digamos, 50 mil de aplicação financeira, fiz um resgate de 2 mil. Então tem aqui, né, dos 50 mil baixou 2 mil porque veio de resgate. Outros recebimentos de atividade de investimento, pagamentos de aquisição de ativo imobilizado, é um investimento, outros pagamentos de atividade de investimento e caixa líquido oriundo das atividades de investimento. Então aqui ele vai ter o saldo de todas as entradas, no caso aqui, digamos que sejam somente essas operações, então ele teria 48 mil, porque ele tinha 50 mil de aplicação financeira, resgatou 2, sobrou 48. Então a atividade de investimento dele tem 48 mil nesse ano. E nós vamos aí, por fim, para o último grupo, que é a atividade de financiamento. Então, a atividade de financiamento, ela vai ser composta por outras contas. Recebimento de empréstimos, então, ou financiamentos. Então, aquele exemplo que eu dei lá, eu fui lá no Banco do Brasil, no Sicredi, em qualquer banco, qualquer aí, e fiz a aquisição, né, fiz a contratação de um empréstimo, de um financiamento. Então, esse valor, ele vai entrar aqui positivo. Então, por exemplo, adquirir lá 800 mil. Foi zero demais. 800 mil lá de empréstimo, financiamento. Ele vai entrar aqui. Pagamento, outros recebimentos de atividade de financiamento. Alguma outra entrada. Aí vem os pagamentos. Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos ou leasing. Aqui ele separa também. Deixou bonitinho aqui. Então, desse empréstimo que ele fez aqui, o financiamento, ele vai ter encargo, ele vai ter juro, ele vai ter algumas coisas que ele vai ter que pagar mais, que não é a amortização, certo? Então, por exemplo, você contratou os 800 mil lá. Dos 800 mil, você vai pagar, por exemplo, 900. Por quê? 800 é a amortização desse empréstimo, que é o que você pegou, e os 100 mil lá é juro, é encargo, é taxa sobre esse empréstimo. Então é separado, não posso lançar junto, porque no final do razão lá da conta de empréstimo não vai bater. Então aí, ó, tem o pagamento dos juros sobre esse empréstimo e eu tenho o pagamento da amortização desse empréstimo, que é o quê? O pagamento das parcelas. Então eu vou colocando aqui, ele adquiriu 800 mil esse ano e pagou, digamos aí, 200. Pagou 200 mil. Certo? E de taxa de amortização, de
juros, encargos, ele pagou, digamos aí, 100. Certo? Então, ele vai ter, esses lançamentos estão sendo feitos aqui. Outros pagamentos e o caixa líquido, que é o saldo, né, dessas atividades aqui. Então, 800 mil, menos os 100 mil, menos os 200 mil, o saldo vai ser trazido aqui. E aqui ele traz um analítico, ele traz uma análise, redução das disponibilidades. Então, quanto que eu tinha de disponibilidade no início do ano, no início do período de 2017, e quanto eu tinha no final. Isso aqui é interessante, que eu posso fazer um comparativo e uma prova real, certo? Se está batendo a minha DFC, se ela está certinha. Beleza? Vocês entenderam aqui, pessoal? Não se preocupe, nós vamos entrar nessa estrutura, principalmente na semana que vem, que nós vamos falar da diferença entre direta e indireta. A gente vai tratar aqui da atividade operacional, mas é só mesmo para vocês já se familiarizarem com o que a gente acabou de aprender sobre as atividades operacionais, de investimento e financiamento. Alguma dúvida? Professor, só para tirar uma dúvida aí. Saiu 2 mil do resgate, você resgatou 2 mil do investimento lá, esse 2 mil ele entra para o caixa também? Sim, entra para o caixa. Caixa lá, né? Entra para o caixa ou entra para o banco. Esse lançamento, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vai funcionar como? Ó, eu fiz um resgate da aplicação financeira. Tá, vamos fazer um lançamento de aplicação financeira aqui para começar. Então, vamos lá. Eu tenho dinheiro que está no meu banco, conta corrente, e eu quero aplicar. Então, eu vou debitar a conta de aplicação. Opa, deixa eu só tirar. Meu Deus. Isso, aplicação. Então, você vai colocar a aplicação e o número da aplicação, por exemplo, o banco. Então, vocês que vão definir isso, a forma que vai ficar mais identificável. E vou creditar a conta de banco. Certo? Vou colocar Sicredi aqui, um exemplo. Digamos que eu apliquei 500 mil. Esse aqui é o lançamento da aplicação. Vou fazer o resgate. Então, eu quero resgatar 200 mil. O que eu vou fazer? Vou debitar a conta do banco. Por quê? Porque o dinheiro vai entrar no banco. E vou creditar a conta de aplicação. 58985. No valor de R$200 mil. Certo? Então, aí, ó, eu tenho esse lançamento. Quando eu fiz a aplicação, aqui vai gerar uma DFC, certo? Então, qual que é a DFC da aplicação? Ela está aqui, ó. Aplicações financeiras. Certo? Ela vai entrar aqui. Aí eu fiz o resgate. O dinheiro saiu, olha aqui, ó, saiu da minha aplicação e entrou no meu banco. Certo? Saiu da aplicação que era 500, saiu 200 e entrou no meu banco. É o lançamento inverso. No momento que eu fiz o resgate, né, isso se chama resgate de aplicação financeira, ele vai ser configurado aqui, ó, ele vai ser lançado nesse... Agora eu vi essa parte aí. Isso, nesse campo aqui de resgate de aplicação financeira. Beleza? Beleza. Entendido, então? Pessoal, mais alguma dúvida? Se tiver, só dá um alô aí. Opa, peraí. Deixa eu compartilhar de novo o PowerPoint. Beleza, meu povo? Meus queridos. Entendido? É bem tranquilo, deve ser muito tranquilo, muito gostoso de trabalhar. Aí na semana que vem nós vamos ver as diferenças. Né? Nós vamos trabalhar a direta, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela, conhecer a indireta e ver quais são, identificar quais são as diferenças entre uma e entre outra, o que é mais utilizado, o que não é, para qual finalidade usa uma, para qual usa outra. Isso é bem tranquilo. Beleza? Então, por isso que eu dividi ela em duas. Dividi hoje mais conceitos iniciais, mais para a parte conceitual dela. E na semana que vem a gente fala aí na última aula com relação a suas formas de realização, tanto metodologia direta quanto indireta. Eu deixei aqui uma sugestão de leitura, que é o mesmo material, o mesmo livro, só que agora é o capítulo 6 dele, que fala da DFC, que está lá na biblioteca virtual, o livro de estrutura e análise de balanço fácil do professor Osni Moura Ribeiro. E deixei aqui os decretos, leis e decretos
e normas pertinentes à aula de hoje, que é a 6.404, ela vai permear aí toda a estruturação contábil, então sempre vai existir ela aqui no meio. E hoje nós vimos um pouquinho aí sobre a NBCTG03, que fala da demonstração de fluxo de caixa propriamente dito. Ela está aqui no QR Code e está aqui no link também para vocês. Ok? Pessoal, era isso. Não tinha Professor, só uma dúvida. Sim, não tinha nada muito além disso para poder passar. Agora é mesmo as dúvidas de vocês, caso vocês queiram perguntar. Pode ficar à vontade. No momento que o senhor saiu da aula, parou a gravação? Não. Não, Então não. beleza. A aula é assim como é que funciona o Teams. Eu, como administrador da reunião, eu posso por gravar. E eu só consigo parar de gravar quando não tem... quando eu clico no botão parar de gravar ou quando todo mundo sair da reunião. Aí ela encerra automática. Certo? Tá, Por entendi. isso que quando Beleza. eu saí, eu falei, pessoal, fica aí, tá? Não sai não, eu vou sair e já volto. Quando eu saio e volto, e vocês estão aí, a reunião ela continua. Tanto que a gente até brinca, pessoal, eu vou sair, mas não fala mal de mim não, que a gravação tá continuando aí. Tá bom? Mas ela só encerra automaticamente se todo mundo sair da reunião. Então beleza. Pessoal, alguma dúvida quanto à disciplina, ao conteúdo? Acho que é bem tranquilo, né? Deve ser tranquilo, é mais fácil de aplicar. Na verdade, né, que ela é mais fácil, que a gente já trabalha mais, né, com ela, a gente está mais no dia a dia com ela, é mais fácil de assimilar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, se não, por mim, vocês já estão dispensados. Agradeço a participação, se possível, faz uma avaliaçãozinha da aula de hoje lá, no portal de vocês. E a gente se vê na próxima aula, nossa última aula da disciplina, a gente vai discutir um pouquinho sobre as duas metodologias. E se vocês precisarem, pessoal, eu estou aqui até às 9h30, dentro do horário aí, para tirar as dúvidas, para conversar com vocês. E qualquer outra situação pode mandar lá no grupo também, que eu estou à disposição na medida do possível. Beleza. Boa noite. Então, tá, Boa joia. noite, Márcio. Boa noite, Boa um noite. abraço. Deixar um comentário lá. Beleza, cara, obrigado. Valeu, gente, um abração. Aula top. Falou, professor. Valeu, Bom cara. feriado. Bom final de semana. Para vocês também. Ótimo. Ah, pessoal, verdade. Amanhã não tem aula, tá? Amanhã é feriado. Bom final de semana. Um abração. Valeu.